pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. E como tema de hoje, nós vamos falar: os seus pensamentos não são inocentes. Você sabia disso? Pois é. E se você não sabia, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo para você entender a seriedade disso. Bom, você também já deve ter percebido que não apenas pensa só o que quer, mas muitas vezes você pensa coisas que você não quer. Já se deu conta disso? Engraçado, sabe o que eu analiso? É que a espécie humana é a única espécie capaz de pensar. Mas além da sua capacidade de pensar, o ser humano, ele também tem consciência que pensa. Você já se deu conta disso? Pode parecer algo muito simples, mas se eu tenho a consciência de que eu penso, por que motivo eu não tomo cuidado no gerenciamento dos meus pensamentos? E por que eu estou falando isso? Porque na palavra de Deus, ele fala a respeito da necessidade de nós gerenciarmos os nossos pensamentos. Você sabia disso? Vamos fazer a leitura lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, as escrituras falam a respeito daquilo que nós devemos pensar. E por que nós não tomamos o devido cuidado com as coisas que pairam no nosso pensamento? E uma outra coisa, nós nos preocupamos com tantas coisas, em grandes descobertas, em entender tantas coisas nesse mundo, que aquilo que nós deveríamos, na verdade, ser especialistas era justamente na nossa mente, com relação ao tipo de pensamento que paira e como é que isso é estruturado em nós. Mas nós não nos preocupamos com isso. E por esse motivo, nós estamos tendo sérios problemas. Olha só. Por que na palavra de Deus ele fala a respeito dessa questão de você saber pensar e pensar naquilo que for bom, pensar naquilo que for louvável? Por que isso acontece? Vou lhe dizer algo importante. Todo indivíduo tem uma alma. E essa alma é estruturada por 3 coisinhas básicas. Primeiro, a alma. Você tem uma alma e nessa alma você tem uma mente. Pois é, a sua capacidade de pensamento. Mas também na alma nós temos emoções. Sua capacidade de sentir alegria, tristeza. Mas também nessa alma existe uma terceira estrutura que se chama vontade. Essas 3 estruturas, elas caminham juntas e elas sempre produzem um resultado. E é por esse motivo que o Senhor adverte para cada um de nós sobre o tipo de pensamento que paira sobre a nossa cabeça. Vou lhe dar um exemplo de como funciona essas 3 estruturas. Bom, se eu pedir para você pensar na sua mãe nesse exato momento, se você tiver um bom relacionamento com sua mãe, vai lhe gerar uma emoção boa nesse momento. Mas também vai lhe gerar uma vontade. O que é a vontade, Alexandra? É a tua capacidade de fazer escolha. Talvez você sinta vontade de, nesse momento que eu falei a respeito da sua mãe, de ligar para ela ou visitá-la. Então você observou que o pensamento que pairou na sua mente produziu uma emoção em você que produziu uma escolha. E por esse motivo nós temos que entender como é que ocorre e como é que nós funcionamos, certo? Olha só, e por esse motivo eu tenho que atentar àquilo que paira na minha mente, porque isso vai produzir algo no meu interior. Olha só, não sei se você sabe, mas nós temos uma capacidade muito grande de acumular lixo no nosso cérebro. Não sei se você sabe disso.
Tem um psiquiatra muito conhecido chamado Augusto Cury, que ele fala sobre um fenômeno inconsciente em nós que se chama registro automático da memória, que é o registro RAM. Olha só, o que acontece com esse fenômeno em nós? Ele diz o seguinte, olha, toda ideia que nós produzimos, esse registro acontece de forma automática e sem a nossa escolha. Ele simplesmente registra na nossa memória. Então, por exemplo, se você pensou em algo tranquilo, teve uma ideia tranquila, esse registro automático da memória vai registrar no seu córtex cerebral essa ideia. Olha só, e não vai perguntar para você. Agora o seguinte, se você produzir uma ideia e que essa ideia é uma ideia angustiante, é uma ideia aversiva, o que vai acontecer? De maneira poderosa, muito maior até que essa primeira ideia que você teve, uma ideia bem tranquila, essa ideia aversiva vai ser registrada de uma forma automática e voluntária no teu córtex cerebral. E aí o que vai acontecer? Algo que se chama a formação de janelas traumáticas em você, que ele chama de janelas killer. Olha só. E essas janelas vão ficar ali no teu interior. E todas as vezes que acontecer algo que mexa com esses pensamentos aversivos em você, esses pensamentos e ideias de raiva em você, essa janela killer será acionada. E claro, isso vai te produzir um comportamento. E eu quero te garantir que não vai ser um comportamento agradável. Por isso que nós vemos em muitos momentos pessoas que são muitas vezes extremamente inteligentes, mas que diante de situações que acionam essas janelas killers, elas se transformam, elas mostram um outro tipo, é como se fosse outro tipo de pessoa, pessoas imaturas, não sabem lidar com determinadas situações e não sabem lidar por quê? Porque acionaram essas janelas killer por conta dos registros automáticos da memória. Porque eu quero te dizer que as situações, esses sentimentos que são registrados por conta dessas ideias, que são muitas vezes aversivas, dolorosas, eles são mais poderosos. E essa é a grande questão. Por isso que seus pensamentos não são inocentes. E por isso que você precisa gerenciar o tipo de pensamento que você tem. Olha só, se você produz pensamentos perturbadores e não atua confrontando esses pensamentos, ele vai ser registrado. E olha só o que interessante que fala a palavra de Deus lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, que diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só, entenda algo, todas as vezes que um pensamento perturbador vir até você, você precisa fazer o quê? Você precisa tornar esses pensamentos cativos ao Senhor, à obediência de Cristo. Você precisa aprender a confrontar esses pensamentos. Você precisa aprender a deletar esses pensamentos para que esses pensamentos não fiquem registrados. Essa é a grande questão, porque se esses pensamentos perturbadores se registrarem na sua memória, o que vai acontecer? Você vai produzir janelas traumáticas, as janelas killer. E por conta destas janelas, todas as vezes que algo acontecer, que acione essas janelas, você vai se deparar com comportamentos que você vai até
se perguntar por que eu tive esse tipo de comportamento. Olha só, a mente produz uma emoção que produz uma vontade, que é uma escolha. Olha como é que caminha junto. Então, por exemplo, se você tiver um pensamento de culpa, na mesma hora você precisa o quê? Atuar impugnando esse pensamento. Você precisa atuar confrontando esse tipo de pensamento, para que ele não seja registrado. É por esse motivo que muitas pessoas estão doentes. Vou te dar um exemplo. Pessoas que têm transtornos de ansiedade generalizadas, elas lutam constantemente com seus pensamentos. São muitos pensamentos e aí está a grande questão. Você precisa lutar confrontando esses pensamentos. Eu quero te dizer que a maioria desses pensamentos que pairam na cabeça de pessoas com transtornos de ansiedade são pensamentos que são mentirosos. E por isso você precisa atuar de uma maneira forte, uma maneira direta nesses pensamentos. Por isso que você precisa entender que os pensamentos, eles não são inocentes. E você precisa confrontar como? Você precisa confrontar a partir da palavra do Senhor. Olha que maravilha. Você sabia? Você quer saber como você observa uma pessoa que tenha maturidade? Uma pessoa que tenha autocontrole? É uma pessoa que tem a capacidade de suportar frustrações. E sabe por quê? E como, na verdade, uma pessoa suporta frustrações? É porque é uma pessoa que tem a capacidade de gerenciar os seus pensamentos. É uma pessoa que tem a capacidade de confrontar os seus pensamentos. Se você quiser saber qual vai ser a maior batalha, que na verdade já está sendo nos dias de hoje, é a batalha contra a mente. Essa é a maior batalha que nós precisamos enfrentar. E que muitas pessoas têm perdido nessa batalha porque não entendem o funcionamento de si, ainda que possam ter a capacidade de compreender, porque nós somos a única espécie capaz disso. E por esse motivo, eu quero falar para você hoje, para finalizar esse vídeo, dizer: aprenda a gerenciar a sua mente, confrontando os tipos de pensamentos que vêm à sua mente. Não deixe que esses pensamentos sejam registrados em você. Todas as vezes que vir pensamentos perturbadores, confronte esses pensamentos. E uma forma que você tem de confrontar é através da palavra de Deus. É a melhor forma de confronto, porque Ele é a verdade. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que as pessoas entendam como é que inicia como é possível, na verdade, enfrentar essa batalha da mente. Curte esse vídeo, se você ainda não é inscrito, e se inscreva nele. Compartilhe com o maior número de pessoas. E deixe seu comentário aqui, se você conhecia essa chamada memória RAM. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho e até o próximo vídeo por trás do coração.